Bom dia, espero que vocês todos estejam bem, alunos. Nós vamos então agora começar a correção das atividades do PET. A correção das atividades da semana 1 e semana 2 do primeiro ano do ensino médio. A gente, como eu tinha explicado para vocês, está vendo um conteúdo nos planos de estudo tutorado diferente do que a gente tinha visto em sala, na escola. Mas eles dão continuidade ao conteúdo do primeiro ano. Então, o conteúdo que está sendo trabalhado no PET, ele se refere às grandes conferências ambientais que aconteceram nas últimas décadas, discutindo as questões ambientais do mundo, discutindo como o mundo ele teve que repensar o seu modo de produção em virtude de evidências científicas demonstrando como que o clima, como que o planeta estava sendo impactado pelo excesso de emissões de gases poluentes. Então a gente tem aí o desenvolvimento do termo desenvolvimento sustentável, né, que é o desenvolvimento que ele não afete a possibilidade de vida das gerações futuras. Esse termo ele é cunhado em 1972 em Estocolmo, né, onde as pessoas começam a se reunir, a fazer essas conferências para discutir. Se a gente continuar produzindo igual a gente está produzindo atualmente, o mundo não vai dar conta. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai pensar para não sobrecarregar tanto a produção? Dessa forma, eles organizaram de estar sempre realizando conferências para discutir como diminuir as emissões de gases poluentes, como tomar providências para tentar minimizar esses impactos que a produção, principalmente a produção industrial e a produção agrícola, estavam causando ao planeta. Então a gente tem as conferências Rio 92, que continua essas discussões, a gente avança com a discussão do protocolo de Kyoto, até o protocolo de Kyoto ser criado no final da década do século passado e começar a ser assinado pelos países, né? Acordando diminuição das emissões de gases de efeito estufa. A gente tem a Rio +20, outras conferências de Joanesburgo, mais recentemente, o Acordo de Paris em 2015, todos acordos e conferências ambientais para discutir como os impactos da vida e do modo de produção moderno têm feito sobre o planeta e como reduzir isso, porque se não reduzir, as mudanças climáticas estão aí, o aquecimento global é uma realidade e os países vão ter muitos prejuízos com isso. Também está sendo discutido, né? Quando a gente vai discutir as questões ambientais, duas coisas são muito importantes. Uma é pensar nessas conferências e a outra, que foi começada as aulas lá na Rede Minas, né, falando sobre as fontes de energia, os recursos energéticos. Porque como que a gente produz? A gente produz usando energia, diversas fontes de energia. E aí algumas matrizes energéticas são mais poluentes que outras. É o caso dos combustíveis fósseis, como o petróleo. Então, a gente colocando todo o nosso modo de produção, usando combustíveis fósseis que não são renováveis, né? E a gente vê lá, basicamente, a gente tem duas fontes de energia, fontes renováveis e fontes não renováveis. Utilizando fontes não renováveis, ou seja, gasta milhões e milhões e bilhões de anos para produzir petróleo, né? Petróleo dá numa bacia sedimentar, ele é retirado, em bacias sedimentares e leva milhões de anos para ser formado. Não, a gente não tem milhões de anos para que isso aconteça novamente. Então esse recurso, quando acabar, acabou. Então esses são recursos não renováveis, gás natural, carvão mineral, etc. E a gente tem recursos renováveis, né, utilizados a partir da energia eólica, né, dos ventos, solar, do sol, das marés, hidrelétrica, né? Então a gente tem fontes de energia renováveis e não renováveis. Então aí as questões de vocês do PET estão girando em torno dessas questões ambientais. E aí ele traz aí na atividade 1 da semana 1 uma charge. Tem intitulado Vazamento. De onde veio essa mancha? Pergunta uma ave e a outra responde. É a nossa parte dos royalties, né? Então, qual que é o problema ambiental apresentado na charge? A poluição dos oceanos, os danos à fauna causados aí por um vazamento de petróleo, né? Qual a
crítica? Na letra B está perguntando qual a crítica dos personagens ao problema. O que é o royalty, né? O royalty é um ganho financeiro que um país tem quando ele explora algum recurso, quando ele é pioneiro em algum recurso, né? Então, no caso do petróleo, no Brasil, por exemplo, o Brasil explora. Aí quem explora? A gente tem aqui a Petrobras, que é uma que explora o petróleo no Brasil, e a gente já tem também algumas concessões para multinacionais explorarem o petróleo. Então, o que ele está falando aí? Que muitas vezes quem fica com o ônus, com o prejuízo das coisas, é o país sede, né? Então, a população em geral. Vamos pensar no caso da Vale do Rio Doce, né? No caso aqui de Brumadinho. A Vale lucra bilhões e bilhões todos os anos. O que a população ficou de benefício disso? Um mar de lama, quando teve o acidente de Brumadinho. Então ele está ironizando aqui que a parte dos pobres, né, nesse processo de exploração da natureza e de enriquecimento de alguns, muitas vezes são os prejuízos. Né? Qual a fonte de energia apresentada na charge? Petróleo. A atividade 2 está mostrando para a gente um gráfico do uso de fontes de energia de 1973 para 2006. E aí ela pergunta na letra A: qual a matriz energética em 73 e quais as alterações observadas para 2006? A gente tem aí que a principal matriz era o petróleo. Essa matriz, principalmente dos países desenvolvidos, né? Ela continua sendo uma matriz energética muito importante atualmente, né? A gente percebe que reduziram-se os números, mas isso não explica o que aconteceu, né? Não significa que o petróleo não é mais utilizado. Ele continua sendo uma fonte de energia importante, mas diminui um pouco o seu uso, principalmente, né, porque a industrialização dos países desenvolvidos, muitas vezes eles usam, como no caso do Brasil, o Brasil não usa tanto o petróleo, ele usa outras fontes de energia mais baratas e menos poluentes, porque ele tem essa possibilidade. Não é o caso, muitas vezes, dos países desenvolvidos, né? O Brasil tem potencial hidroelétrico, tem potencial de energia solar, então ele vai usando esses outros potenciais. A gente percebe uma diminuição para 2006, também por conta dessas conferências, dessas preocupações com o meio ambiente, que vão pressionando os governos e as empresas a adotar outras fontes de energia menos impactantes que o petróleo. Então a gente tem, né, explicando, né, aqui tá bem completinho, né, falando isso que eu falei, né, o Brasil, ele importava até a década de 70 muito do seu petróleo. Atualmente ele não importa mais, porque ele explora, a Petrobras faz a exploração do petróleo, mas ainda assim o Brasil não consome tanto petróleo porque ele tem outras possibilidades. E aí na letra B também falando, né, que é da permanência do petróleo como uma fonte importante ainda de energia. Leia os trechos a seguir para realizar as próximas atividades, 3 e 4. Então a gente tem aí, segundo o Balanço Energético Nacional, ele fala um pouquinho das principais fontes de energia do Brasil e pergunta: qual a principal fonte de energia utilizada na matriz energética brasileira? Explique usando pelo menos 2 argumentos naturais. Então a fonte energética mais consumida no Brasil é a hidrelétrica. Por quê? Porque ela é mais limpa, ela é mais barata, ela é um recurso renovável, né? Ela vai poluir menos o ambiente e ela é mais barata para ser produzida, né? Imagina instalar um poço de exploração de petróleo, não é uma atividade muito simples, né? Ela acarreta vários problemas, explosões e etc. Principalmente porque uma grande quantidade do nosso petróleo é oriundo do pré-sal, né? Ou seja, está dentro da plataforma, está na nossa plataforma continental, mas abaixo do mar, então ele gera um grande gasto para ser produzido, né? Então, como a gente tem uma grande disponibilidade de rios de planalto, que são muito bons para geração de hidroeletricidade, a gente usa prioritariamente essa matriz. Atividade 4. Qual o motivo
que torna a produção de energia hidrelétrica um fator de emissão de metano. Lembre-se de considerar não só a produção, mas também a instalação da usina. O que acontece? Quando você pega uma área e fala assim, eu vou construir uma hidrelétrica nessa região, muitas vezes, né, próximo a grandes cursos d'água que tem um volume de água para poder construir uma hidrelétrica, estão numa área mais reservada, de reserva, ou mais protegidas, isoladas. Quando a gente tem que construir uma hidrelétrica, você tem que criar uma barreira, né, a física, né, que vai ser aquela grande contenção de alvenaria, e alagar uma grande área montante para poder propiciar uma queda bem intensa que vai mover as turbinas e gerar energia. Quando você faz essa área alagada para gerar usina, o que você faz? Você está alagando matéria orgânica, porque as florestas, os animais, todo o material orgânico que está ali, que vai ser alagado propositalmente, né? Porque a gente não tem um rio correndo normalmente, se constrói uma hidrelétrica, você faz um grande lago para fazer tipo um funil para a água passar ali e gerar energia. Quando você alaga essas grandes áreas para construir hidrelétrica, você está alagando, provocando a decomposição daquela matéria orgânica que ficou alagada. Árvores, os mais diferentes vegetais, animais que estavam vivendo ali, etc. Essa decomposição da matéria orgânica, ela libera metano, né? Então esse é um grande impacto. Esse metano vai ser liberado e vai ficar sendo liberado durante um bom tempo por causa do alagamento dessa matéria orgânica para a construção da hidrelétrica. Então esse é um ponto que as hidrelétricas têm esse grande impacto. E posteriormente, muitas vezes, né, muita energia é desperdiçada, né, porque a energia hidrelétrica ela não é armazenada. A energia hidrelétrica ela é gerada e consumida, ela não é armazenada. Então, tem que se buscar uma forma, né, de minimizar esses impactos ambientais também da produção hidroelétrica. Ela é menos impactante, renovável, mas não significa que ela não tem impactos. Atividade número 5, a gente tem uma situação problema. Um consultor ele é contratado para sugerir uma matriz energética mais viável para uma região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservas de combustíveis fósseis. Então, qual que é a fonte, a matriz energética indicada para essa localidade? Se chove muito, então provavelmente a gente tem pouca disponibilidade de sol. Venta-se constantemente e não tem combustíveis fósseis, gás natural e petróleo, então a energia também tem poucos recursos hídricos, ou seja, poucos rios. Então, o que a gente vai indicar? Se venta muito, a gente vai indicar como uma matriz energética melhor para essa região, para esse caso fictício, é a fonte energética eólica. Ele vai instalar turbinas de geração de energia eólica. Aí, segunda semana do PET. Eu fiz as 2 semanas juntas, porque a gente já está chegando na segunda semana, né? A gente já faz isso aí tudo junto. Número 1. Observe a tabela e responda. A gente tem aí algumas importantes regiões do planeta que concentram as maiores reservas de petróleo do mundo. Elas coincidem com as maiores áreas de consumo? Explique. Não. Por quê? A gente vai observar aí na tabela que as maiores reservas estão nos Estados Unidos e no Oriente Médio. Porém, os maiores consumidores não necessariamente são. Então, a gente tem as maiores reservas estão no Oriente Médio e na América do Sul, principalmente na Venezuela. E eles não são os mais consumidores. Os maiores consumidores são os Estados Unidos entre outros países, como a China, a Rússia, também é uma boa produtora, mas consome também, e a Europa. Né? Então, há uma diferença onde estão as reservas e onde são os maiores consumidores. Inclusive, aí você vai ver que onde são as fontes das maiores reservas de petróleo do planeta são lugares vivenciando conflitos e sempre vivenciando conflitos, né? Já fica aí para vocês pensarem. A gente tem atividade 2 e 3. Descreva a situação do Brasil no que se refere à reserva, produção e consumo de petróleo. O Brasil ele tem boas reservas de petróleo, grandes reservas de petróleo, principalmente no nosso pré-sal. Ele
Quanto à produção, ele produz uma boa quantidade, expressiva quantidade que ele vende, inclusive nós temos multinacionais ligados à distribuição de combustível em vários outros países, né, filiais da Petrobras, que vendem, que exploram e que fazem a distribuição, né, de petróleo em outros países. Então a gente tem uma reserva grande, uma demanda para ela, né, além de possíveis outras áreas de outras reservas de petróleo que ainda não foram descobertas e exploradas, né. O consumo nosso, como eu disse, a gente consome muito para nos automóveis, né, principalmente para locomoção, mas não consome tanto quanto outros países que usam ele basicamente para indústria, para aquecimento doméstico, entre outras questões, né? Atividade 3. Observe a tabela anterior sobre o uso de derivados do petróleo para a geração de energia elétrica. Uma tabela aqui, ó. Quais os 3 países que mais consomem petróleo para a geração de energia elétrica no mundo e quais os problemas ambientais gerados por essa atividade? Então, os principais aí são Estados Unidos, Japão e Arábia Saudita. Os problemas são: o petróleo é um combustível fóssil finito, não renovável, um dia ele acaba, já é um grande problema. Quando acabar, vai fazer o quê, né? Se não pensar em uma outra matriz energética. Outro ponto é que ele emite quantidades imensas de dióxido de carbono na atmosfera. Essa emissão de gases poluentes, ela já foi comprovada inúmeras vezes que ela provoca a diminuição do efeito estufa, o aquecimento do planeta, a poluição, entre vários outros, levando ao aquecimento global e a essas mudanças no clima do planeta Terra que seriam tão prejudiciais aos humanos. Então, o Brasil não aparece nessa tabela de grande consumidor. Por quê? Como eu já disse, o Brasil ele produz, tem boas reservas, mas ele não consome tanto porque ele usa outra matriz energética, principalmente a hidroelétrica. Observe o mapa, a gente tem um mapa aqui de consumo de petróleo em 2002, mostrando aí massivamente o consumo maior nos países desenvolvidos. Quais os principais países que consomem petróleo? Tá um pouco repetitivo, né, essas questões. A gente vai falando aí, principalmente Estados Unidos, Rússia e China. Por que o Brasil, embora produtor, não é um grande consumidor? Também a gente já falou, porque ele usa outras matrizes. Então, encerrando aqui, na próxima aula a gente fala sobre a semana 3 e a semana 4 do PET. Até mais.